adjetivos, né, que realmente, para esse homem daí, ele tem uma bagagem tão grande, mas tão grande que falta adjetivos para enumerar suas qualidades. Eu disse algum exagero aqui? Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas que estão nos ouvindo. Quero mandar um abraço às pessoas, de modo especial, que mandaram as perguntas, né, que estão acompanhando através das redes sociais, que também nos estão conectados. Estamos abertos para questionamento. Uma das perguntas que fizeram é qual a diferença de depressão para tristeza? Três pessoas me encontraram e disseram que vinham para cá e fizeram essa pergunta. A gente vai responder todas essas questões hoje. A gente conversamos muito sobre esse assunto da depressão, mas seria bom até a sua pessoa definir já essa perguntinha aí, a diferença da depressão em relação à tristeza, são iguais, os sintomas são realmente que bate um com o outro, quais são as reais diferenças aí para que as pessoas possam, como eu falei, se encontrar, né, no que estamos conversando aqui no programa Itaenga Notícias. A tristeza, ela tem um motivo, alguém que faleceu, uma lembrança de um relacionamento que foram desfeito, alguma coisa que tem um motivo, por exemplo, a morte de alguém, um sepultamento, uma perca de alguma questão, e aí a pessoa fica triste, a pessoa fica abalado, causa uma descarga, um estado emocional desconfortável, gerado por situações desconfortáveis e com essas lembranças desagradáveis. Porém, ela tem um período para finalizar. Já a depressão é uma tristeza, afeta o humor e gera uma grande tristeza, chamada tristeza profunda e persistente, mas sem motivo. Não tem um motivo aparente e depois de 2 semanas que a pessoa começa a perceber que está triste sem motivos. Agora, Edinaldo, sabemos que tem casos também que pessoas, infelizmente, preferem se aprofundar numa tristeza capaz de nem voltar mais para dentro de si. E agora, nesse caso aí? É como eu te falei, né? É uma tristeza persistente, sem motivo. Aí a tristeza justamente, desculpe aí, mas a tristeza chega num limite tão extrapolado que já sai do seu estado de tristeza e já entra no começo de uma depressão. Isso, porque a depressão ela afeta o humor, né? É tudo relacionado àquilo que a gente se vê com relação a gente, às outras pessoas, o mundo, a pessoa vai perdendo a esperança. Mas é uma tristeza que ela não tem justificativa. Você está triste por quê? Eu não sei, eu estou triste. E além de ser triste, desconfortante, ela é desproporcional, ela não tem uma proporção, ela não tem uma medida. É tão profunda, mas tão profunda, e sem motivo que a pessoa não tem explicação. Inclusive, algumas pessoas dizem assim, mas você não me entende. Eu estou tão triste que você não me entende porque eu estou triste. E aí, mesmo que eu fale para você, você não vai me compreender. E essa tristeza, ela vem acompanhada de um estado de ansiedade fora do comum, um estado profundo também de ansiedade, ao ponto de ser uma ansiedade que contribui para aprofundar ainda mais essa tristeza. Agora, eu queria aqui também perguntar para você se pessoas que têm, por exemplo, a gente está vendo aí que muitas são as pessoas que cada vez mais, por não ter correspondências no amor, por ninguém, entre aspas, não gostar dela, aí coloca na cabeça aquele sentimento de rancor, de tristeza, como falamos aqui, de ódio, né, de egoísmo. Tudo isso também leva ao caminho justamente da depressão. Se for mais de 2 semanas, né? Mais de 2 semanas, persistente, profundo, mas vamos delimitar. A tristeza, essa tristeza que eu estou me referindo da depressão, ela não tem um motivo, ela não tem uma causa aparente, ela é desproporcional, ela ultrapassa mais de 2 semanas, sabe? São várias questões e às vezes não tem questão nenhuma. A pessoa vai perdendo as forças, o limite. Mas a pessoa que está no fim do relacionamento, ou que está num relacionamento difícil, está se sentindo triste,
e isso está afetando o seu estado de humor, é importante trabalhar essas questões, né? Por isso a questão do apoio, de fazer uma boa avaliação, de fazer um bom acompanhamento. Às vezes nós estamos enfrentando algumas dificuldades e não está sabendo lidar com isso, com esse sentimento, um luto profundo que não está sendo bem vivenciado. A gente precisa compreender e lidar com ele. É feito assim, você tem um punhado de feijão e precisa alimentar 10 pessoas. Então você vai pegar esse punhado de feijão para que todo mundo coma e que ninguém passe por necessidade. Então, às vezes, o lidar com a situação é saber como administrar. E quando você não sabe administrar nem com a tristeza e nem com o estado de depressão, e aí a depressão é importante que tenha um acompanhamento, tanto psicoterapêutico como psiquiátrico. Às vezes, um caso depressivo mais profundo, é importante fazer um acompanhamento de medicação, ir para a medicoterapia para ter o controle e a pessoa estabilizar e ter os resultados mais efetivos. Você que está em casa acompanhando pelas redes sociais, acompanhando pelo rádio, acompanhando pelo site, pode fazer sua pergunta também, viu? Você pode enviar aí sua pergunta para a gente. Inácia Ercília, por exemplo, da Silva, ela colocou aqui, muito alegre nas suas colocações. Minhas saudações a todos de minha terrinha, né, amada, a vocês que fazem esta comunicação, a nossa cidade e estado e ao mundo, sim, pois chega até a Europa, né, onde estou sempre. Ela está na Europa, tá vendo? Inácia Ercília, ela está com estado, né, meu amigo Edinaldo, estado de alegria. A tristeza por ela, tenho a certeza que vai demorar a chegar ou não vai chegar. Não sei qual país que ela se encontra, mas existe também um ciclo casiano. Eu acho que o nome é bem esse, eu posso estar enganado. Os países que têm menos frequência de sol, as pessoas tendem a ficar um pouco mais tristes. Então, Inácia, aproveite para tomar mais banho de sol nos poucos momentos, principalmente nos países aí da Alemanha, Inglaterra, que estão mais próximos do ciclo ártico, que o sol é menos frequente, e aí aproveitar para tomar mais banho de sol. Holanda, Alemanha, uma parte da Rússia, se ela estiver nessas áreas, ela aproveitar tomar um banho de sol para não baixar o nível de serotonina. O amigo Adão Negro, ele diz, boa tarde, gosto de ouvir essa conversa que vocês estão tendo. O amigo Adão Negro está aí no bairro São Sebastião, é o esposo de Carminha, é o popular também conhecido como Caetano, está aí no bairro São Sebastião ouvindo a gente, o popular bairro do Matadouro. Um abraço a seu Caetano por estar nos ouvindo. Estou aqui à disposição para algumas perguntas que o senhor quiser mandar. Não sei o zap da rádio, mas o Júnior pode estar passando. 979-16-7474. E aí está fazendo as perguntas, estou aberto a responder. A outra pergunta que falaram é sobre ansiedade, né? As pessoas dizem assim, Edinaldo, todo depressivo tem ansiedade, ou todo ansioso é depressivo? Como é isso? Eu gostaria que fosse mais informação sobre isso. Antes, eu fiquei surpreso também, meu amigo Edinaldo, que do assunto da semana passada, estamos hoje abordando também, dando seguimento a esse assunto, mas tivemos aí nas nossas redes sociais alguns depoimentos importantes, né, que as pessoas nos enviaram, que é o caso de Camila. Ela diz, eu sou diagnosticada com depressão e ansiedade, mas nada adianta. Aí ela colocou aqui um depoimento dizendo, eu me sinto completamente abandonada pelos meus pais e irmãos. Eu sinto que eu lutei tanto por eles, que eu tentei fazer de tudo para não deixar o barco afundar e demorei para perceber que o meu barco estava afundando. E eu estava tirando a água do deles e são meus pais. Eles deveriam me proteger e sempre foi invertido. Olha aí. E ela queria praticamente uma orientação do psicólogo Edinaldo sobre a situação dela. Eu não vou aprofundar muito nessa outra questão de relacionamento de cuidei disso ou daquilo, mas eu vou aprofundar sobre o cuidador descuidado. Né? Em hospital, eu sou terapeuta, psicólogo, clínico hospitalar.
né? Eu tenho uma formação em clínica hospitalar, e aí, em clínica hospitalar, a gente cuida do cuidador. A gente aprende a cuidar de quem cuida. Então, quando a gente está cuidando de alguém, é importante que a gente passe também a se cuidar, a se observar, a se alimentar bem, a fazer exercícios físicos, que a gente faça atividades recreativas, que a gente sente com os amigos para jogar também uma partida de dominó, de baralho, de dama, sente com as crianças. Vezes e outra, é preciso ir participar dos grupos de apoio, associação, sindicato. Por isso que uma das políticas de saúde mental no Brasil, inclusive está tendo em xeque, está sendo comentado ultimamente, é sobre a questão de saúde mental, e que o novo modelo adotado pelo governo federal de reabrir as portas dos hospitais psiquiátricos e fragilizar o sistema de saúde pública adotado nesses últimos tempos, como o CAPS, como os CRAs, os CREAS e os CAPSI, que têm cuidado tão bem da população. O que é que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que quem está se cuidando, quem está cuidando de alguém, precisa se cuidar. Quem está cuidando de alguém precisa um dia ir à praia, precisa um dia ir ao parque, pedir para alguém revezar. Em hospitais, nós fazemos grupos de cuidadores. Que é isso? A gente senta com as pessoas que estão cuidando para que eles também coloquem seus sentimentos, suas expressões. E principalmente porque quem está cuidando, ele recebe primeiro as pancadas do cuidador. Quando a injeção dói, não é no médico, muitas vezes, que o paciente desconta, ou na enfermeira, é em quem está cuidando. Quando o procedimento está doloroso, né, não é na equipe que está cuidando que os pacientes vão descarregar, é quem está cuidando. Então, quando a gente está com alguém que vai fazer um curativo, e aí a primeira pessoa que vai ser abraçado é a pessoa que foi levar o outro para o hospital. Mas também a primeira pessoa que vai receber os primeiros xingamentos também vai ser as pessoas que estão se cuidando. Então, você que cuidou dos seus pais, que está cuidando dos seus pais, de seus tios, de idoso, você precisa de um dia, de um espaço de tempo para você. Nós, terapeutas, psicólogos, nós também fazemos supervisão e também fazemos atendimentos. Nós somos atendidos também. Nós nos buscamos psicoterapia para ir fazendo, tratar dos nossos problemas. A gente chama o tripé. O que é um tripé? É a supervisão, que a gente faz supervisão, é o atendimento individual, que nós fazemos atendimento individual, e a teoria. Nós temos uma teoria que nós temos embasamento, que nós estamos firmados. A minha terapias cognitivas comportamental, né? As terapias cognitivas de base, e estamos nessa informação. Se não tivesse tripé, eu acabo caindo. E aí, como é que fica? Então, se você está sendo cuidada, se você está cuidando de alguém, perfeito. Mas se você não está sendo cuidado, como é que faz? Essas questões, como é que você vai buscar um apoio para, inclusive, cuidar do seu pai, de sua mãe? Cavando um buraco, cavando um buraco para tapar outro. Vai ficar sempre um buraco aberto. Então, é eu tirando a água de um barco e botando no meu, ou eu tapando o buraco dos outros e abrindo, tirando pedaços do meu barco para tapar o buraco do outro, vai afundar. Então é preciso que a gente se cuide para também cuidar do outro. Não existe cuidador descuidado. Hoje a conversa, mais uma vez, a gente está aqui na depressão, vamos entrar também na ansiedade e pessoas acompanhando pela rede social aí, Facebook, que é o caso de Wellington Santana. Ele diz, forte abraço para o amigo Nico, né, o nosso amigo Edinaldo Silva. Conhece o Wellington Santana? Conheço, que é o chamado Wellington do Povo. Ah, o Wellington, um abraço, Wellington. Temos também aqui depoimentos da Graça Silva, ela diz, pura verdade. Nena Maia, muito interessante.
E Miriam Silva, muito bem, Nico, a sua explicação está maravilhosa. E a professora, gente boa também, professora Sandra Lúcia, conhece ela? Conheço sim. Mulher abençoada, ela disse, boa tarde, estou ouvindo o programa, Edinaldo, arrasa. Tá vendo, rapaz? Um abraço a Sandra, um abraço também a Jaqueline. E Janaína também do Bar Boca Louca, né? Jaqueline é a psicóloga, sobrinha de Sandra. Ela tem que vir aqui. Estará intimidada. Jaqueline fez Intimada, um estágio, né? Não é fez um intimidada. estágio comigo lá no CRAS, uma pessoa assim fantástica. Eu gosto muito de Jaqueline, é uma psicóloga exemplar, sabe? É sobrinha de Sandra e também tem muito a contribuir, né? Nós psicólogos, nós temos uma visão do ser humano, né, diferente, mas temos uma visão do ser humano que a gente ajuda os outros seres humanos a mudarem, melhorar de vida. Um abraço a Sandra, a Jaque, a Aldo, agente de saúde, que é um excelente psicólogo, um excelente profissional. Um abraço a ele também. E os outros psicólogos, a Daiane, que também é psicóloga. Daiane Figueiredo. Isso. E outro dia esteve aqui também, foi na quarta-feira passada, esteve aqui falando das ações do CREAS de Lagoa de Itaenga. Daiane também estagiou comigo, um excelente profissional. Gosto muito do trabalho dela. E outros profissionais que tem aqui em Lagoa de Itaenga a contribuir. Outros depoimentos, como Marluce Monteiro, ela diz parabéns. Inácia Ercília da Silva voltou aqui a comentar. Ela disse: eu acho que ela está falando de depressão, né? Tive, mas Deus me curou. Olha aí o depoimento de Inácia Ercília da Silva, acompanhando a nossa programação. O apoio religioso, o apoio social é muito importante, né? O mais ideal, Edinaldo, é justamente a gente se enturmar, mas primeiramente buscar a Deus, né? Sim. E depois se enturmar para sair, porque se você não está fazendo nada, se você não está buscando se entreter, a sua mente vai ficar vazia, vai ser, como dizem as pessoas, né? Mente para o rei das trevas trabalhar. Agora, eu sempre faço uma observação. Às vezes as pessoas buscam tudo e buscam uma orientação profissional por último, nessa questão de saúde mental, por questão de preconceito. As pessoas têm medo, as pessoas têm vergonha, tem a questão do preconceito, tem a questão da impotência, e às vezes as pessoas procuram o terreiro, eu não estou contra, procura a igreja, procura o amigo, e procura por último o psicólogo, já está numa situação crítica. Então, eu costumo dizer o seguinte: faça uma avaliação e também busque o apoio religioso, o apoio social, o apoio dos amigos, porque assim, não estamos isolados. Então, é muito importante, né, as pessoas buscarem os grupos de orações. Eu sempre cito os grupos de oração da Renovação Carismática, da Igreja Católica, que é onde eu tenho experiência de conhecimento. Mas também as igrejas, a Assembleia aqui em Lagoa de Itaenga, ela tem um trabalho espetacular. A Assembleia de Deus em Lagoa de Itaenga, eu conheço o pastor Eudes da Igreja Batista, também tem um trabalho importante. A igreja que fica ali próxima à prefeitura, eu esqueci o nome dela, a igreja comunitária também aqui tem uns trabalhos formidáveis, que tem os grupos de oração, eles trabalham com muita terapia, ela traz esse respaldo, as visitas que fazem, o pessoal da igreja Testemunha de Jeová também tem um trabalho que é espetacular. Eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho deles em Lisboa, em Portugal, né? Conheci os carrinhos, que são esses carrinhos, essas bibliotecas volantes que eles colocam na rua com folhetos com palavras motivacionais, palavras positivas. Isso contribui bastante. Um abraço a todos e todas dessas igrejas, esses trabalhos sociais que têm feito, que têm contribuído. O pessoal das igrejas católica, Assembleia, Batista Renovada, fazem visita aos doentes. Esse é o apoio que tem. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais, um abraço a Luiz Damião, também tem se destacado com as visitas.
O CEDIL aqui de Lagotenga tem um trabalho importantíssimo de trabalhar a questão de saúde mental, de direitos, com filmes, exposição de filme. A Associação AX, eu acho que é isso, Associação Conexão Social, um trabalho voluntários e que presta trabalhos à comunidade. Esses trabalhos são importantes, mas a gente não pode também esquecer que se eu estou com a tristeza sem explicação, se eu estou de cama, eu tenho que buscar um apoio para avaliar, tomar medicação. As pessoas deixam a buscar o apoio profissional quando ela já está numa situação de crise. São 12 horas e 37 minutos. Vamos agora falar sobre o assunto da ansiedade, né? Muita gente esperando também esse assunto. Mas afinal, Edinaldo Silva, o que é a ansiedade? É uma doença? O que realmente, de fato, define a ansiedade na vida de nós, seres humanos? A ansiedade é importante para a ansiedade é importante. Todo mundo é um pouco ansioso. Agora, o transtorno de ansiedade é o que a gente está tratando aqui. Esse é o perigoso. Porque o transtorno de ansiedade, vamos supor, é um hábito, o medo excessivo de alguma coisa, né? Vamos falar de uma linguagem assim mais simples. O medo excessivo de sair de casa, aquele hábito de lavar as mãos que apareceu de uma hora para outra sem explicação, o medo do pior acontecer. O transtorno de ansiedade está entre a sexta causa de doenças mentais, do ranking, né? Depois da depressão, ansiedade. E é importante dizer que todo depressivo é ansioso, mas nem todo ansioso é depressivo. Então, a ansiedade é medo da chuva, tem, por exemplo, medo de relâmpago, fora do normal, algo que a pessoa não controla. Então, esse medo, essa questão, ela precisa ser trabalhada. Né? Tem pessoas que têm medo, inclusive, e leva a pessoa a comer bastante, que aí são os transtornos alimentares que precisam ser tratados. Medo de sapo, medo de gafanhoto, medo de dar um trovão, de uma catástrofe, aquele medo inexplicável. E entre os sintomas, o rosto pode ficar ruborizado, vermelho, a pessoa pode sentir aquele coração tchá, 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 e dá aquele ataque cardíaco inexplicável. Ataque cardíaco não, mas o coração, a palpitação no coração inexplicável, a mão começa a molhar, né, aquele suor frio, o medo do pior acontecer, o medo de morrer irracional. E essas questões, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser justamente buscar um terapeuta. E aí a pessoa fica com medo de tantas coisas que acaba não querendo mais sair de casa. E tem cura? Tem tratamento. E essa cura e esse tratamento, ele precisa ser bem avaliado por um profissional, um terapeuta. E aí existe os que a gente chama TAG, transtorno de estresse, transtorno de ansiedade generalizado. O TAG. E ele precisa ser visualizado, trabalhado, quer dizer, analisado, trabalhado. A pessoa precisa lidar com isso. Em alguns casos, precisa até do acompanhamento psiquiátrico, precisa de uma medicação, tomar um ansiolítico para tratar dessas questões. Então, nós, terapeutas, nós somos orientados, formados, instruídos a cuidar bem dessas pessoas que estão numa situação de estresse, de ansiedade. Deixa eu abrir rapidamente um parênteses aqui nessa conversa e dizer que Joelison Matias está dando os parabéns, né? Que o programa está bom demais. Ele está dizendo aqui nas suas palavras. Inês Tavares diz boa tarde, está acompanhando também a nossa programação. E se eu não repassar os parabéns para ela, quando eu chegar em casa hoje, ela vai puxar minha orelha. Minha irmã Lúcia, que hoje está de Dabinova, tá aí Sebastiana, também toda a família aí, os irmãos, Josefa, Antônia e Severina, além de seus filhos amados, né? Thalita, Clarinha, Felipe e Charles estão hoje lembrando, e eu também, né, Lúcia, lembrando do teu aniversário. É uma guerreira, é gente de primeira qualidade, uma mulher fervorosa, que tem Deus no coração, e a luta é grande, mas está aí
lutando sempre. Desejo para você muitas felicidades, muita paz no seu coração, que Deus te abençoe e te dê muito mais sabedoria. Olha aí os parabéns para a Lúcia e para você que está vindo à prova hoje também, meu irmão e minha irmã. Pronto, 12 horas 41 minutos na sua rádio Itaenga FM, 12h41 na sua 98,5. Temos aqui um cidadão de nome Inácio envia. Olha, ansiedade está sempre associada ao mal-estar, falta de ar e temor pela morte, Edinaldo? Sim, esses sintomas e mais outros. Existe uma tabela chamada, inventário, chamado inventário de Beck, que é composto de 21 sintomas. Né? Entre os mais graves, quando a pessoa já está no estado mais grave, é o de desmaio, né? Palpitações no coração, medo do pior acontecer. Além disso, a pessoa sente medo de morrer, a mão começa a suar, suor frio, tremedeira. Além dessa tremedeira normal, tremores anormal, formigamentos no corpo, e outros sintomas. É importante procurar um terapeuta, um psicólogo, né, de abordagem. Geralmente eu indico para minha abordagem, mas existem outras abordagens que podem dar suporte. E aí um psicólogo ele vai te orientar, e não só orientar, mas vai conduzir. Essa questão de ansiedade, só no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, no relatório de 2017, aponta que 264 milhões de pessoas sofrem de ansiedade. No Brasil, 9,3% de pessoas sofrem de ansiedade. Então, a gente, numa linguagem bem prática, Lagoa Tenga tem mais de 20 mil habitantes, seriam mais de 2 mil pessoas com transtorno de ansiedade só aqui em Lagoa de Itaenga, segundo essa média da Organização Mundial de Saúde. Olha, o assunto está cada vez mais interessante. Temos aqui um depoimento real. Não sei se você conhece, mas quando eu falar aqui o nome dela, eu tenho a certeza que ele vai tomar ciência na sua mente. É a Lili, conhece Lili? Vamos lá. Ela diz, boa tarde, Júlio. Quero aqui parabenizar esse excelente profissional. Agradeço primeiramente a Deus e segundo a ele, que cuidou de mim quando eu mais precisei. Então está aqui o depoimento, abraços. Edinaldo Silva, psicólogo, é a Lili. Um abraço a ela, e quando todos e todas precisarem, a gente está sempre à disposição, porque a gente tem que cuidar do outro, né? Inclusive, se a casa do vizinho está pegando fogo e eu não cuido da casa do vizinho, as chamas podem atingir a mim. Não existe o cuidador descuidado. Então, como é que eu posso cuidar do povo e não cuidar da minha população, das pessoas? Então, uma das melhores formas também de ajudar a população de Lagoa de Itaenga é prestar serviço voluntário na rádio. Eu venho sempre para cá justamente isso, para ajudar um povo que está nos ouvindo a se cuidar, a buscar ajuda. Se a gente não fala de saúde mental, como é que a gente vai lidar? Então, uma das formas, um abraço para ela, para a Lili, um excelente agente de saúde, uma profissional exemplar.